Irmãos, posso orar aqui? A gente inicia, aí Amém? a gente conversa aqui depois no final também. Amém. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais uma reunião que a gente vai começar aqui agora. Senhor, seja conosco, seja com o pregador, que a palavra também venha de encontro com os nossos corações, as nossas necessidades, Senhor. Eu aqui da minha pessoa já te agradeço pelo meu dia, pelo dia de todos aqui, Senhor. A gente passa por batalhas, passa por luta, mas o Senhor é conosco, Senhor. Mais uma terça-feira estamos aqui. Algumas pessoas já avisaram que não vão poder participar, mas que também depois a gente possa mandar mensagem, possa divulgar aqui a palavra de Deus. Continua nos abençoando, abençoa a nossa casa, a nossa família, Senhor. Te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Pastor, a palavra está com o pastor. Amém, amém. E o Glória a pastor Deus. estava comentando ontem lá, o pastor mandei a mensagem, eu falei, o pastor não responde, eu falei, onde será que ele está? Eu fiquei meio desesperado, aí o pastor avisou aí que estava fazendo É, exercício aí, então, obrigado aí isso. pela disponibilidade de sempre. Quando eu tive que fazer umas atividades extras para poder anotar lá no relatório, então eu desliguei um pouquinho do WhatsApp, só vi a tua mensagem hoje cedo, né? Mas glória a Deus, né? Bom, irmãos, eu quero só falar uma passagem aqui, vamos ler um bom trecho hoje da Bíblia, ela por si só explica, mas é sobre Daniel. Eu gosto muito desse livro. A gente já trouxe em outros momentos outros trechos, né, da vida de Daniel, do desenrolar, né, do ministério dele lá no palácio. No primeiro capítulo, ele sendo levado lá para a Babilônia, ainda jovenzinho, ele se posiciona para não se contaminar. E a gente vê que coisa linda como Deus honrou e o fato de ele se posicionar porque ele tinha compromisso com Deus, né? Então ele sabia que aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos, ele se posiciona e ele é honrado por isso. No capítulo 2, Nabucodonosor tem aquele sonho daquela grande estátua, e ele não conta para os magos, astrólogos, os adivinhos, e dá uma sentença: quem não der a interpretação é certo que irá morrer, né? E Daniel estava já condenado à morte junto com os demais sábios. E aí Deus dá a interpretação. E engraçado que lá ele diz que todos os no capítulo 3 ele faz com que, através daquela estátua enorme que ele constrói, acho que ele gostou da interpretação de Daniel no capítulo 2 de falar que ele era cabeça de ouro, e no capítulo 3 ele faz uma estátua de ouro total e faz com que todos adorem. Inclusive, lá no versículo 7 fala: os povos, nações, línguas deveriam adorar aquela estátua. E os três amigos de Daniel, eles não se prostram e são ameaçados a repensar o que eles tinham dito, senão seriam jogados na fornalha. E eles se posicionaram: não vamos adorar o rei, e se Deus quiser, ele nos livrará. Se ele não nos quiser, nós vamos para a fornalha. E no capítulo 4 agora, que é onde eu gostaria que a gente meditar, Nabucodonosor tem uma outra visão, um outro sonho de uma grande árvore, né, onde todos os animais, a árvore que batia até o céu, onde os animais se abrigavam, onde esta árvore dava frutos. E tem um sonho que alguém desce do céu, um anjo desce do céu e manda afugentar as aves, cai os frutos, corta a árvore, mas deixa o tronco com as suas raízes. E aí ele também chama novamente aqueles magos, chama todos os adivinhos, e ninguém interpreta. Mas dessa vez ele não ameaça nenhum dos adivinhos, como no capítulo 2 que ele ameaçou: quem não der a interpretação vai morrer. Dessa vez ele chama, mas por fim ele chama Daniel, porque ele já tinha um respeito muito grande com Daniel e o Deus de Daniel. E aí é sobre isso que eu queria ler um trechinho, para a gente só pontuar algumas coisas. Abra lá então a Bíblia no capítulo de Daniel 4. Daniel 4, todo o capítulo ele fala, né? No início do capítulo, de 1 ao 18, é o próprio Nabucodonosor contando a respeito do sonho que ele teve. Mas eu quero ler só os 3 primeiros versículos e depois, a partir do versículo 19. A experiência que esse monarca teve de como Deus ele faz as coisas, como Deus ele manda aviso. Veja, um monarca pagão, Deus deu a oportunidade dele ser avisado. Quanto mais nós hoje, servos do Senhor, que temos a palavra de Deus na nossa mão,
que temos os avisos dele diariamente, se a gente ler naturalmente. Então, a gente tem que observar os avisos. E Nabucodonosor foi avisado, ele foi alertado pelo servo de Deus, Daniel, a respeito do que iria acontecer. Porque Deus revelou um sonho para ele. Ele perderia o reino, ele perderia, por um tempo, o seu governo, se ele não colocasse a sua casa em ordem. Então, o que eu quero chamar a atenção é o aviso de Deus. O aviso de Deus permanece constantemente para que a gente possa colocar a nossa casa em ordem. Então, o capítulo 4 de Daniel começa assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. E aí ele continua, o versículo 4, eu, Nabucodonosor, estava satisfeito. Aí ele começa a contar a sua experiência da visão que ele teve, do sonho que ele teve, da grande árvore. E aí, vamos só, então, da sequência a partir do versículo 19. Vamos ler aqui já Daniel dando a interpretação do sonho, e Daniel repete todo aquele sonho que ele teve da grande árvore. Então, presta atenção, o cuidado que Deus teve de revelar ao monarca, lá no capítulo 2, revelou os futuros reinos, né, que seria a Babilônia, os Médios Persas, Grécia, Roma, né, tudo aquilo que iria acontecer, revelou a um homem pagão, mas através de um servo dele, que era Daniel. E agora, então, Deus ainda vai alertar a esse monarca que ele precisa colocar a casa em ordem. Então, Daniel 4, a partir do versículo 19. Então, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. Aí ele começa a lembrar do sonho que ele teve. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu e os seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande, poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o seu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que desceu do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim, como os bois, e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Bom, aqui é o sonho, a grande árvore, o poder daquele reino, a Babilônia, como todas as demais os povos, línguas e nações, se abrigavam embaixo dessa árvore, comiam, dependiam dela. Eu vejo que a parte financeira também da Babilônia bancava outras nações, como era representativa a Babilônia para as demais nações, como elas dependiam da Babilônia. E esse rei, o rei Nabucodonosor, era o responsável por esta grande fama que ele tinha
que se expandeu para todos os povos, línguas e nações. Só que agora tem um problema, Deus dá um aviso, tem que colocar a casa em ordem. Ele já tinha sido avisado, ele já tinha sido alertado, e aqui Daniel dá um aviso claro, olha, passarão 7 tempos, versículo 25, né? Parte B. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. Nós temos que reconhecer, imagina, achar que o poder que a pessoa tem vem pela sua soberba, por causa da sua soberba que ele conseguiu aquilo tudo, e ele tinha que admitir, ele tinha que saber que aquele poder que já tinha sido dado a ele vinha de alguém, vinha de um ser sobrenatural que era Deus, que tinha capacitado. Então, passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá quem quer. A ordem para deixar o toco e a árvore com raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver. Então, ele tinha coisas aqui para acertar no seu reino. Talvez com toda aquela arrogância, com toda aquela prepotência, com tantas injustiças que um ditador, talvez, fizesse, e ele fazia, renuncia os teus pecados e a tua maldade. O que tipo de maldade ele praticava? Aqui não está explícito, mas com certeza o poder que ele exercia para as demais nações, ele oprimia, talvez com impostos, talvez com exigências, nós não sabemos, mas ele praticava maldade. E aqui Daniel deixa claro, sem medo algum de mostrar para ele que Deus estava dando uma chance. Talvez, então, continues a viver em paz. Ou seja, vai depender de Deus. Você tem que reconhecer que o seu poder não é por tua causa, mas o seu poder, por enquanto, é dado por Deus, e ele pode tirar a qualquer momento. Então, coloca a casa em ordem, né? O aviso está dado. O que nós fazemos quando a gente recebe um aviso de Deus? A palavra fala, a pregação fala, o louvor fala. O que a gente faz com esse aviso? Puxa, a pregação hoje foi uma bênção. Nossa, aquele estudo foi maravilhoso. Tá, e aí? Qual a eficácia que ele vai produzir na nossa vida? Foi só bonito, passa na segunda-feira, na terça, eu já me esqueço, ou aquilo fica martelando ali, porque se tem algo para corrigir, é lá que o Senhor Jesus quer tratar com a gente. Então, esse rei aqui, ele teve todas as chances, toda a orientação, todo o aviso estava sendo dado para ele. Agora, olha, faça o que você quiser. Talvez, se você mudar, se você renunciar os seus pecados, a tua maldade, praticar justiça, tudo isso ele fazia de errado. E tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. E que esse recado também possa nos chamar a atenção. O que é que Deus tem falado e a gente não tem ouvido? O que é que Deus tem mostrado, talvez 1, 2, 3, 4, e na sua infinita misericórdia e compaixão, ele está repetindo. Ele está dando oportunidade. E aí, dando sequência aqui, para a gente terminar e concluir também essa leitura, que é tão linda, por si só ela explica, a partir do versículo 28, é o cumprimento do sonho. Esse talvez, de fato, Deus não achou nele arrependimento, mudança de vida. E aí, como Deus é justo, a sua justiça vai ser aplicada. Deus dá tempo, anuncia, né? Claro, hoje nós estamos vivendo pela graça, é um outro momento, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã, mas tem um momento que a misericórdia e a graça vão cessar, e aí a justiça vai ser aplicada. Então, que a gente também possa entender que esta mensagem pregada para aquele rei possa também chamar a atenção daquilo que o Espírito Santo está nos avisando. E muitas vezes a gente acha que não, Deus sempre vai me dar uma chance a mais, uma oportunidade a mais. E aí continua então no versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, ou seja, tudo aquilo que ele perderia o reino, que ele passaria a viver como um animal no campo, comendo do capim, deixando o orvalho cair, deixando crescer as unhas, os pelos do corpo, né? Se
transformando um verdadeiro animal. Você pode imaginar um ditador poderoso, né, que praticava maldades, que humilhava pessoas, que não tinha compaixão. Agora, aqueles que foram humilhados olhavam lá no campo, estava lá ele, comendo grama, comendo capim. Ah, mas não foi esse que fez injustiça? Não foi esse que pisou nas nações? Não foi esse que subjugou os povos? Olha ele comendo capim. Então, como foi tremenda a humilhação que Deus permitiu que ele tivesse, né, por 7 tempos, talvez 7 anos aqui. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois. 12 meses depois. Ele não ouviu o recado que Deus havia dado através do profeta Daniel. Quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, ele disse: acaso não esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Olha a soberba. Não é esta grande Babilônia que eu fiz com o meu poder, para a glória da minha majestade? Versículo 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. 12 meses se passaram, não deu ouvidos. Imediatamente, quando a soberba lhe estava na boca, falando com aquela da grande glória que ele havia construído, aquela Babilônia, imediatamente cumpriu-se a ordem do santo, do anjo que desceu do céu. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Você pode imaginar que figura ele ficou? 7 anos. 7 anos abandonado ali, 7 anos não cortando a unha, não cortando o cabelo, né, se alimentando de capim. E ele só não morreu porque Deus ainda tinha prometido que o reino voltaria a ele. Porque podia ter pego uma pneumonia, não é? Vamos pensar aqui agora. A gente pega uma chuva aí, fica gripado. O cara ficou lá como um animal no campo durante 7 anos. E eu acredito até, aqui não está escrito, mas eu fico pensando aqui, um grande e poderoso rei como ele, eu acredito que nos primeiros momentos, quando ele foi lá como capim, os seus maiores, as suas autoridades submissas a ele, com certeza levaram ele de volta lá para o trono. Ó, rei, senta aqui, daqui a pouco ele volta lá no campo. Daqui a pouco trazem ele de volta, dão um banho nele e ele volta, até que falam: não adianta, ele agora virou um animal, não adianta mais trazer ele para dentro do palácio que ele vai voltar lá comer capim. Eu posso imaginar 7 anos, então, essa descrição aqui, as unhas crescendo, né? Cabelo, barba e tomando o orvalho todos os dias. Versículo 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fazes, o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Será que isso aqui não faz a gente lembrar qualquer coisa no nosso país que está acontecendo nos dias de hoje? Tem gente aí que pensa que é Deus, tem gente aí que pensa que pode fazer qualquer coisa e rasgam
a Constituição, rasgam provas, fazem, pintam e bordam. E aí eu fico imaginando, né? Deus aí ele já deu tantos recados, tantas coisas no passado já estão que aconteceram, estão registradas no seu livro. E uma das partes da oração que eu faço é: Senhor, mostra para esses homens, no mundo todo, ditadores de uma forma geral, a fragilidade da vida humana. A fragilidade da vida humana. Quem é o homem? Basta arrebentar uma veinha aqui no cérebro, pronto. A pessoa fica sem razão, fica um bobão, fica sem ter a menor condição de raciocínio. E eu fico vendo esse grande rei tão poderoso, maldoso como ele era, fazia injustiça. Deus deu um tempo para que ele se arrependesse. Não se arrependeu 12 meses. E aí Deus aplicou a sua justiça. Porém, fez com que a sua autoridade voltasse, foi aumentada ainda. E agora, para testemunho para as demais tribos e nações, como nós lemos no início, capítulo 4, versículo 1, o rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que Deus, o Altíssimo, realizou em meu favor. E ele conta a experiência dele através de uma carta para todos os povos, línguas e nações, falando da sua humilhação, da sua soberba, de não ouvir os recados, o aviso que Deus havia dado. Eu acredito que Deus permite determinadas coisas quando a pessoa tem um determinado poder e quando algo de justiça da parte de Deus para esta pessoa com grande poder vai impactar muita gente poderosa. E aqui, com a sua experiência, ele pôde, então, testemunhar que a sua soberba levou ele a comer capim. E que agora ele reconhece que Deus é Deus, que Deus pode aplicar o seu juízo a qualquer momento. Então, essa passagem tão conhecida, mas tão gostosa da gente ler, de ver que alguém precisou experimentar o juízo de Deus para consertar a sua vida. Quando ele poderia ter ouvido simplesmente o recado que Daniel deu: coloque em ordem a tua casa, faça justiça, não seja tão mal, né, tão injusto, coloca a tua casa em ordem. E ele não deu ouvidos, então veio o juízo de Deus. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, que a gente possa ouvir, de fato, os recados, os avisos, né, de Deus, através da sua palavra, primeiramente, através de estudos, através de louvor. Um louvor fala poderosamente, e às vezes a gente não está ouvindo, e Deus está insistindo. Por que será que Deus está insistindo? Porque Ele sabe que a gente precisa consertar algo na nossa vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que essa palavra possa continuar falando aos nossos corações. Deus abençoe. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Obrigado, pastor. O pastor está, né, para quem não está acompanhando no culto de domingo lá do presencial, o pastor está falando Apocalipse, né, pastor? Que a gente fique preparado no tempo, né? Então, está sendo bênção aí, né, pastor? Acho que é um livro aqui que o pastor mesmo comenta que tem mistério, que tem um pouco do futuro, né? E aí eu gravei bastante no domingo, o pastor falou: olha, a gente não sabe quando vai ser, mas fiquem preparados, né? E aí, tudo que o pastor leu, tudo que a gente vem escutando, acho que serve aqui de exortação mesmo para a gente, né? O rei tá bem, o rei fala: meu, eu sou rei aqui, quem que vai me derrubar daqui? Né? E a gente tem hora que a gente fala que a gente é bom, que a gente está num bom serviço, que a gente tem uma casa, que a gente tem um carro, e a gente se acha o bambambam aqui né, de tudo aqui, falar: meu, não tem aqui quem que vai me atingir agora, né? Tô com dinheiro, tô com casa. Então, que sirva de exemplo para nossa vida mesmo, né, pastor? E aqui a gente olha, né, do outro lado aqui também. Tem hora que a gente também pega aqui como sendo soberbo, né? Tendo aqui um sentimento de que eu não preciso ir na igreja, que eu não preciso orar, que eu não preciso jejuar, que eu não preciso, talvez, aqui escutar uma palavra. E aí é nesse momento que a gente dá brecha para o inimigo, né? Então, a palavra aqui acho que vem de encontro, quando o pastor está falando aqui, do que a gente está aprendendo de domingo também, de estar preparado. Mais uma vez aqui, acho que a palavra de Deus está exortando a gente aqui das coisas que a gente vai passar
nos próximos dias, nos próximos anos, o que a gente está vivendo aqui em tudo. Né? Era bom se os políticos, né, pastor, escutassem essa palavra. Se o Dedé estava aqui, eu estava pensando no Dedé aqui já, né? Eu vou falar que o nosso presidente escutasse isso, né? Então, Deus sabe aqui o meio de tratar com cada um. Fique à vontade, irmãos. Glória a Deus aqui pela palavra, sendo bênção aqui nas nossas vidas mesmo. Posso? Sempre, Osli, sempre, irmão. Amém, glória. O Antoninho chegou aí, ó. O Antônio aí. Fala, Antoninho. Paz, meu pessoal. Ele tá no ônibus. Tô aqui na padaria, caiu de luz aqui, tô agarrado aqui. Opa, deixa eu acessar aqui. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Glória a Deus. Tá sendo gravado. Não esquece. Isso aí, glória a Deus. Deus para Deus, Senhor. Amém. Olha o que o Paulo falou agora, comentou, né? Tá vindo de encontro realmente aos nossos dias a dias, porque a nossa geração, o ser humano, né, ele pegou essa coisa de achar que só por ele sozinho consegue. Isso vem do DNA passando de geração em geração. Porque isso que o pastor até leu, eu quero ressaltar aqui no 27, Daniel falou assim: ó rei, aceita o meu conselho. Daniel está falando: ó rei, aceita o meu conselho. Hoje em dia, meu irmão, não vai por aí, tu vai quebrar a cara. A pessoa escuta? Não. Se desde lá até agora essa frase se repete no dia a dia, como o Paulo falou, compra uma coisa, é soberba? Sim, é soberba sim. O ser humano, se ele não vigiar, ele cai numa facilidade extraordinária. É mais fácil ele cair do que se manter só, infelizmente, no dia a dia. Infelizmente. Uma realidade. Eu não estou dizendo que vai ser, eu estou pontuando o que acontece. Né? Ó rei, aceita e desfaz os teus pecados, para de pecar. E quem te escuta muito hoje em dia: ah, não, mas todo mundo peca, não tem problema não, é que aquele cara lá faz, não há problema. Não é por aí. Como Paulo falou, se o dia de amanhã o anjo lá, assim, o anjo, levanta aí, você levanta aí, toca aí a sexta e a sétima trombeta, já era, meu irmão, já era. Não, que amanhã eu vou consertar, já era. Tá nas parábolas das virgens lá. Ah, depois eu compro azeite. Depois, amanhã você compra azeite, já tá tudo fechado, aí não dá tempo. Está claro. É que infelizmente muitos, né, entre que as pessoas que a gente conhece, né, não quero generalizar, mas a gente fala, a pessoa não aceita o conselho. Ela acha que sozinha ela consegue, ela acha que não indo na igreja, ela... Cara, se você quer, como já falei aqui, se a pessoa quer aprender de medicina, ela tem que escutar o quê? De medicina. Se ela quer aprender esse motor, ela tem que andar na oficina de carro. De tanto ela ouvir, ver como acontece, como desmonta, ela aprende. Aí o cara não vai na igreja, ele não escuta, ele acha que por si só ele vai aprender. É que a gente fala, é o mecânico de internet, né? Aí monta o motor errado, depois explode. Me ensinaram errado, você não quer aprender com quem já fez, pô. Ué, o discípulo aprendeu com Jesus, o discípulo virou apóstolo, o apóstolo ensinou fazendo discípulo, tem que aprender com quem faz, pô. Mas infelizmente as pessoas não querem ouvir, infelizmente, não querem ouvir. Ó rei, aceita o meu conselho, tem que aceitar. Se não aceitar, o país não melhora, o ser humano não melhora, o político não melhora, porque nosso papel é insistir, certo? Insistir é nosso papel. Mas infelizmente, pessoas que até têm uma aparência de bom cristão, ela comete um monte de coisa errada, a gente vai chamar, ainda tem aquele bordão assim: mas quem é tu para me julgar? Eu não estou te julgando, estou apenas dizendo para você não cair no buraco ali na frente, o buraco está ali. Não, mas eu sei o que eu estou fazendo. E infelizmente, nós vamos ver colegas se machucando, vamos ver gente se dando mal, quebrando a cara, infelizmente. No dia a dia, como diz a palavra, 1000 cairão ao teu lado. E é uma realidade. Valeu, obrigado, gente. Boa palavra. Abençoado. Só um complemento aqui. Hoje eu vi no YouTube, não sei se é coisa recente, mas acho que é coisa recente. Pastor Silas Malafaia falando com os deputados. Não era todo o plenário, mas tinha uma boa parte dos deputados. E ele pegou e falou: não vou falar de Bíblia, não.
Ele pegou a Constituição e mostrou a Constituição e falou tudo a respeito de que é a Constituição e o que está sendo feito, e falando, vocês são a casa que devem fazer as leis. Se vocês não aplicarem a responsabilidade, então eu vejo ali que foi um aviso, um tapa na cara de quem teria que ter a responsabilidade de falar, opa, peraí, está invadindo os poderes aqui. Mas o pastor Silas falou com tanta propriedade, mencionando, porque ele tem uma cabeça para guardar as coisas, os artigos da Constituição, mais do que qualquer um que estava lá. Ele mencionava os artigos e falava decora os artigos, e papapi, papapá, falava também do Código Civil, e reportava a Constituição, e ele mostrava, olha, vocês são a casa de leis, o que vocês estão fazendo? Como dizendo, vocês têm poder tudo na mão, vocês estão perdendo este poder. Então, os avisos, a gente vê que Deus está levantando o Silas Malafaia para falar com a Câmara dos Deputados, e era uma grande parte, ele mostrou assim um plenário, não eram todos, né, 500 e pouco, mas era uma grande parte, diria metade pelo menos estavam ali, mostrando, uns aplaudiam, outros vaiavam, e ele falando sobre falou, não estou aqui para falar de religião, nem falar versículo bíblico, estou para falar desta Carta Magna, o nosso parâmetro, nosso limite. Ele falava assim, limite. E nós temos o nosso limite aqui também das coisas. De fazer as coisas certas ou erradas. O nosso limite é o que? A Bíblia. Se a gente sair fora dela, pronto, perdeu toda a razão, porque Deus nos coloca limites, né? Então eu gostei de ver esse posicionamento do pastor, como Deus está levantando, né? E os recados estão sendo dados. Agora, daqui a pouco Deus exerce um juízo, e por que Deus é? Não, Deus está avisando, e aí chega uma hora que a sua justiça vai ser aplicada. Né? A vida do pastor Silas deve ser muito limpa, né, pastor? Porque eu acho que os políticos, Polícia Federal, acho que já varreu a vida dele inteira, né? Porque ele fala, ninguém consegue acusar ele de nada, né? Porque, olha, é verdade. Tem vezes que a pessoa fala e já descobre algum podre da pessoa, né? Então, tem muitas calúnias que levantam contra ele, mas prova concreta não existe, realmente. Não existe, e ninguém consegue nenhuma vírgula sobre a parte financeira, né? Todas as coisas. Então, tem autoridade para falar mesmo. Tem que ter autoridade, né? Tem que ter. Ele é um dos poucos que conseguiram se manter, foi um dos poucos. Sim, porque eu acho que muita gente, né, Osni, fala depois. Polícia Federal. Eu quando estava no Rio, eu assistia muito a palestra dele. Ele se limitava a comprar muita coisa, ele sempre se limitou e ele sempre gostou de viver de palestras fora da igreja e viver de livros, entendeu? Ele não vivia de outras, ele vivia sempre de livro, da livraria que ele tinha, da biblioteca que ele tinha, né? Agora que deu problema agora tudo é digital, né? Ele conseguiu até fechar a gráfica dele, mas sempre conseguiu viver de livros e palestras que ele fazia, né? Então ele conseguiu se manter, para ele falar assim, roubou, mas roubei aonde? Procura aí, não tem, entendeu? E várias vezes ele mostrou na internet, tem palestra, o imposto de renda dele, a casa que ele tem e o total de patrimônio que ele tem, sempre quis mostrar. Ó, tá aqui, o que está no meu nome é esse aqui, ó. Procura outra coisa que está no meu nome. Ele sempre procurou, sempre mostrou há muitos anos essa perturbação, não de agora não, tem 15 anos já de perturbação. Sim, é verdade. É verdade. Mas glória a Deus, orar por ele, né? Já que glória a Deus. Orar por esses líderes que estão se posicionando, estão levantando a sua voz como um clamor pela nação. Então, orar, eu sempre oro para que Deus guarde, sim, porque eu sei que os ataques não devem ser fáceis, né? Mas Deus honra os seus filhos. Amém. Ricardo, Lori. Posso fazer um comentário, irmãos? Voltando aqui na palavra, o pastor falou uma coisa, eu fiquei pensando, no versículo 27, né? Ó rei, aceite o meu conselho. O pastor comentou isso, né? A gente nunca deixa de ser avisado, né? Deus avisa em tudo. E é impressionante, às vezes, as confirmações constantes que vêm de um único assunto. Aconteceu uma coisa muito interessante, quero só dar um exemplo. Eu não sei se vocês viram um vídeo que o abençoado do Marquinhos postou no grupo, falando Deus é bom.
muito impactado com esse vídeo. Achei assim uma coisa tão simples, uma frase tão simples, mas tão complexa, né? Tão honrosa, uma coisa assim, um sentimento de gratidão, um sentimento de humildade, né? Deus é bom. E o rapaz confirmava, tudo Deus é bom, tá calor, Deus é bom, frio, tá Deus é bom. E eu fiquei com isso na cabeça, né? E no domingo teve a palavra da pastora, que foi assim também tremenda. E no contexto geral, o testemunho de vida dela, né, do que ela passou, e no momento ela falou, Deus é bom. Mesmo entubada, né? Deus é bom. E eu fiquei eu falei, meu Deus, né? E eu falei, poxa, por que que né? Tá batendo tanto nisso? Aí veio uma outra palavra que, Deus, o Espírito Santo é maravilhoso, né? E ele falou, ela citou Paulo, né? Paulo cita que eu estou aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. A vida espiritual é uma aprendizagem. E, amém, abençoado e tal. Tudo isso que eu ouvi, tá? No contexto, o texto que o abençoado do Marquinhos mandou, a palavra de domingo, eu usei hoje. Uma pessoa na igreja, lá no salão, com um problema seríssimo da pessoa, perdeu a razão, gritou, eu fiquei quieto, ela se arrependeu, veio pedir perdão. Quando ela pediu perdão, Deus é bom. Aí foi o contexto exatamente. E a pessoa ficou muito impactada, ela contou a vida dela, que ela se afastou da igreja, o porquê que ela se afastou. E eu fiquei em cima da frase, Deus é bom, e ela, enfim, ela concordou, eu vou buscar porque Deus é bom. Eu falei, glória a Deus. Então é assim, né? Muito tremendo, né? Eu acho que eu tenho me esforçado muito em escutar esses pequenos detalhes, né? Como o senhor falou, né, pastor? A palavra a gente vai às vezes na igreja, escuta o louvor, pode ir embora, já foi, a palavra já veio, a bênção já está ali, é uma coisa tremenda. E tem gente que entra na igreja, eu olho, tá louvando, não sabe, tá abrindo a boca, não sabe nem o que tá falando, né? Fala, meu Deus, como pode, né? O louvor é a bênção, acho que é o caminho, né? É a ligação, né? É o sintonismo, né? Vamos sintonizar com Deus, vamos louvar. Ele mesmo disse, a gente nasceu para quê? Louvar a Deus. E as pessoas não se tocam disso, né? Então eu queria fazer esse comentário porque eu achei muito impactante, fiquei bem impactado mais uma vez, né? Porque a gente já conhece esse testemunho, mas parece que cada vez que ela prega sobre isso, ela revela mais algumas coisas, né? E realmente, eu acho que essa frase, ela é tremenda. Deus é bom. Amém, irmãos? Amém. Amém. Lore, quer comentar alguma coisa, Lore? Não, já enchi minha botija de óleo. Tá bom. Amém. Ô, Lore, e o seu sobrinho? Tá, comentou mais alguma coisa? Nada. Eu falo com ele assim, mas é assim, né? No dia ele sai 6 horas da manhã da cadeia, aí de noite volta de novo, no sábado ele entra 1 hora da tarde, sai na segunda, 6 da manhã, mas a minha cunhada falou que ele continua bagunçando, fazendo a mesma bagunça. Então não adianta nada. Pô, recolhe ou deixa na rua de uma vez. É que tá no amor de Deus. Só Deus mesmo para mudar a vida dele, porque tá difícil. Amém. Eu mandei aqui o link para ele aqui, mas eu não sei se ele ele agora está na cadeia, então acho que lá não deixa o telefone, né? Deve ser, né? Tá bom. Irmãos, bênção, vamos orar aqui, a gente encerra. Acho que a gente deu os recados aqui no começo, né, do dia 25 aqui, então acho que vai ser bênção lá. Vamos apresentar uma música lá, né, Pastor Ricardo, a gente saiu domingo. Que Deus abençoe nós lá no Linda a letra daquela música, eu amo demais, né? Superamos as mulheres, viu, pastor? Não, muito. E o ritmo também, né, pastor? O jeito. Muito boa. Gosto demais. Letra tremenda. Louvor abençoado. Eu mandei aqui no grupo, aqui, né, o Bondade de Deus, então é bênção mesmo. Né?
É verdade. E Deus é faz bom. faz todo sentido do que a gente vai fazer lá no dia de ação de graças, né? Então, é a bondade de Deus sobre as nossas vidas mesmo. Uhum. Irmãos, algum pedido de oração aqui? Tenha vontade, aí a gente ora encerrando também. Só preciso recarregar a bateria. Amém, amém. Todo mundo, né, Ricardo? Acho que estamos vivendo aqui numa época bem corrida aqui, mas Deus abençoe. Estamos correndo por uma boa causa também, né? Então, Verdade. glória a Deus. Lore, algum pedido? Algum pedido aí para a gente marcar? Boa noite, abençoado. Eu tenho pedido, sim, aquele casal de idosos lá que estão se recuperando bem. Já falei com eles, estão bem melhor, né? E o Claudio também, aquele coração de pedra lá, que todo dia ele manda uma mensagem para mim, né? E o Deus dele sabe para que é? É Aparecida do Norte. Aí ele fica jogando para cima de mim, aí pega uns falsos, sei lá. Porque, para mim, essas pessoas que ficam pondo isso na internet aí, só metendo pau na vida dos pastores, na vida evangélica, eu não cuido da vida dele, eu cuido da vida dos outros, né? Mas eu quero que Deus faça a obra na vida dele. Né? Eu creio em Jesus que aquele coração vai ser quebrado. Porque o homem é incrédulo demais, moço. Se falar da Aparecida, ela mostra uma espingarda na hora. Agora, a palavra de Deus, ele não quer nem saber. Mas eu creio em Jesus que Deus vai fazer a vitória. Logo vou saber que Deus vai dar a vitória. Ele vai saber que Deus é verdadeiro e tem poder. Nosso papel é orar, né? É o Espírito Santo que convence. Vamos continuar orando. É o que nós temos que fazer, continuar orando. Nós não podemos desistir, né? Não pode não. Mais alguém? Não sei, o Marquinhos acho que ia falar alguma coisa. O sinal tá ruim, tá sem luz aqui, cheguei em casa aqui, consegui chegar com de luz aqui, mas glória a Deus. E não ouvi toda a mensagem. De referência, mas vou ouvir e depois eu vivi essa semana também um amigo falando que eu encaminhei também aquele vídeo porque Deus é bom e como que nós podemos contagiar as pessoas, né? Ele viu uma situação lá com a moto dele, me mandou a foto, quer chegar mais rápido no trabalho, né? Mas assim, já contemplando, né, o livramento que Deus tinha dado, né? E ele, poxa, na hora que eu olhei, ele quase caiu com a moto, furou lá, grudou um negócio, entendeu? Mas ele falou que lembrou da mensagem que ele tinha visto. Então, assim, as mensagens, os conselhos, né, a importância de nós obedecermos ao Senhor, sermos contagiados por Ele e podermos estar compartilhando, né? É isso aí. Bom, abração aí a todos aí, boa noite. Amém, amém. Cortou bastante aqui, viu, Marquinhos? Mas entendemos aqui, tá? Isso, é o sinal. Beleza, abençoado. Tá ruim aqui o sinal. Fica na paz, irmão, fica na paz. Bom, orar pelo Brasil, que o Dedé, ele está sendo representado aqui por nós, não, orar pelo Brasil sempre, né? Que Deus tenha misericórdia desta nação. Mais alguém? Amém. Acho que não, pastor, é isso mesmo. A gente ora aqui. Então vamos orar, né? Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que juntos tivemos de estarmos na presença dele. Senhor amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, por esse tempo gostoso, precioso, valioso, que estamos tendo de todas as terças-feiras nos reunirmos para meditarmos na Tua Palavra, para participarmos das experiências que o Senhor nos concede. Tudo isso é para glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela vida de cada um. Também oro pela vida profissional, pela vida espiritual, pelos lares aqui representados. Que o Senhor continue fortalecendo, abençoando, renovando as forças de cada um de nós. Também colocamos esses pedidos que foram mencionados, aquele casal de idosos que estão se convalescendo, Senhor, tenha misericórdia, que eles possam se restabelecer completamente, mas dar a honra, a glória ao Senhor. Também o Cláudio, Deus, que ele possa saber que o Senhor é Deus
O Senhor tem todo o poder. É o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor que renova as forças, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Que ele tenha, ó Deus, esta consciência de exaltar ao Senhor e que seja curado e reconhecido que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso. Oramos pela nossa nação, o Brasil, Senhor, todas as mentiras, as narrativas, Senhor, todos os abusos que estão sendo cometidos, todas as injustiças, Senhor, estamos apresentando no Teu altar, colocando no Teu altar. É o Senhor quem pode mudar essa situação. E nós clamamos para que o Brasil seja liberto desse caos político, econômico e social. Que a Tua graça, a Tua compaixão e a Tua misericórdia, Senhor, seja estendida sobre esta nação. Perdoe o pecado desta nação. Converte esta nação aos Teus pés, Senhor, mas corrija onde for necessário esta nação. E guarda o Teu povo, protegendo o Teu povo, livrando o Teu povo, sustentando o Teu povo debaixo das Tuas potentes mãos. Oramos para que aquela guerra lá com Israel e Hamas, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre Israel. Israel já era odiado, está sendo odiado por uma boa parcela da humanidade, Senhor, que já estão se pronunciando através de passeatas, através de expressões, mas que o Senhor, ó Deus, abre a mente deste povo para que possam entender que Israel é o Teu povo, Senhor, escolhido pelo Senhor, que haja paz dentro dos seus muros e que este povo também possa Te buscar e reconhecer como o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas, como o Messias que eles estão aguardando ainda. Mas a Tua palavra nos ensina que orai pela paz de Jerusalém. E também aquela guerra estúpida lá da Ucrânia com a Rússia, Senhor, que muitas vidas já foram ceifadas, cidades destruídas, Senhor, põe as Tuas mãos, tenha misericórdia, Senhor, daquele povo que está em sofrimento. Abre a mente desses ditadores para que saibam que a vida é tão curta, a vida é pequena, a vida, ó Deus, está nas Tuas mãos, que é o doador da vida. Portanto, Senhor, é o nosso clamor. Dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz e de repouso, um sono reparador, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, bom feriado. Quem vai trabalhar, bom trabalho. Quem vai descansar, bom descanso. Deus abençoe.